Oi pessoal, tudo bem? Então nós voltamos para mais uma aula, tá? E hoje o nosso tema é o quê? É o nosso quarto vocabulário. E hoje nós vamos ter então algumas perguntas, tá? Perguntas. Indicador, perguntas. Vou fazer a datilologia para você treinar a sua leitura, tá? Você treina aí junto comigo. Primeiro você tenta ler, faz junto comigo, tá? Para você ir treinando tanto o fazer quanto a leitura também, tá bom? Então vamos lá. De novo. Então eu fiz a datilologia da palavra como. E aí, em forma de pergunta, né? Nós temos dois sinais, tá? Você vai configurar a mão, olha, em conchinha, né? Como a gente fala, conchinha. Vai fazer esse movimento com essa expressão, olha. De novo. Isso significa quando a gente pergunta como. E ou a gente tem essa outra forma, a mão vai estar configurada do mesmo jeito, só que você vai fazer esse movimento com a mesma expressão. De novo. É bem característico, né? Parece aqueles italianos falando ma che, ma como. Nem sei falar italiano, tá? Vem de novela mesmo. Cultura novelística, noveleira. Então aqui, ó. De novo, como. Ou. Tá? Outra. De novo. E aqui eu fiz uma coisa que eu acho que ainda não ensinei para vocês, que é como dar espaço entre uma palavra e outra. Eu fiz aqui agora, na verdade, que foram duas palavras. Eu fiz o pra, dei um espaço, e aí esse espaço pode ser assim, pode não dar o espaço também, tá? Pode fazer tudo junto. Mas é mais comum darmos o espaço, tá? Ou assim, tá? Como que chegando uma palavra para lá, empurrando uma palavra para lá, tá? Para colocar outra palavra. Então eu fiz o pra, dei um espaço e fiz o que com acento, que é um que de pergunta, né? No final da pergunta lá. Então, eu fiz o pra quê. Pra quê? E aí a forma de fazer ela é muito parecida com a segunda sinalização de como. É o mesmo sinal, mesma configuração de mão, mesmo movimento, e o que vai mudar vai ser aqui a expressão facial. Então, olha. Tá? Ela não tem variação. O pra quê é apenas dessa forma. O como pode ser dessa forma ou dessa forma, tá? Com a outra expressão facial. Então vamos de novo só para diferenciar. Aqui vai estar o como, ó. Ou. E aqui o para quê. E aqui, olha, para vocês identificarem qual é a expressão facial mais correta, aqui é como se a gente fosse falar o como. Ó. Como se fosse verbalizar o como. Tá? E aqui é como se fosse verbalizar o P. Tá? Existe um nome disso, são os maltens, tá? da Libras, mas a gente vai aprofundar mais lá na frente. Tá bom? Só para vocês saberem identificar qual a expressão facial correta em cada uma dessas perguntas, tanto no como quanto no pra quê. Porque há uma diferença muito grande, né? Como você fez algo e para que você fez algo.
E aí, se nós fizermos a pergunta errada, a resposta também vai vir errada. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Outra palavra. Agora eu fiz o quê? O quê? Então você vai configurar a mão assim, olha, em pinça. É isso aqui, tá? Pinça. A gente chama de pinça, tá? Isso aqui. E você vai fazer isso aqui, ó. Tanto pode ser com uma mão só ou com as duas. As duas estão em pinça, tá? Esse o quê? Ele é tanto para uma pergunta, por exemplo, depois eu vou dando contextualizando para vocês, tá? Ali eu vou explicar melhor como que vocês podem usar esse. E aí é como se eu fosse verbalizar o do o quê, né? Outra palavra. De novo. Novamente. Outra vez. Repetir, tá? É o mesmo sinal. E ele é equivalente a todos esses sinônimos. De novo, outra vez, novamente, mais uma vez, repetir. Então, terminei com o quê. Agora, outra palavra. Foi a palavra onde. Onde? Onde? E aí é equivalente a lugar, tá? Você vai configurar a mão assim, olha. É como se fosse C, só que é o C que a gente chama de C vazado, tá? É só polegar e indicador. Configurou a mão assim, você vai colocar nessa posição, tá? A mão tá configurada assim, olha, você vai colocar nessa posição. Então, onde? Esse aqui é o sinal de lugar. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu tô perguntando em que lugar? Onde? Onde? Em que lugar? Tá? Para essa expressão em que lugar, eu vou usar apenas esse sinal. Onde? Sempre colocando uma interrogação aqui na testa, tá? A sobrancelha ela tem que estar franzidinha, porque é o que vai identificar que é uma pergunta. Outra pergunta. Então, ó. Sinal de outro, outra pergunta. Esse aqui também é outro, tá? Outro, pergunta. Então agora eu fiz o porquê. Em Libras, o porquê, aliás, em português, né? Nós temos os 4 porquês. Em Libras nós temos um porquê. Um sinal apenas, que é esse aqui. Você vai configurar as duas mãos em dedo indicador e vai bater aqui 2 vezes. Isso aqui, na pergunta, o que eu preciso fazer? E aí você já sabe a resposta. Toda pergunta você precisa colocar uma interrogação aqui. Como? Franzindo a testa, né? E dando aquela pequena elevação para frente, porque nós fazemos perguntas assim, né? Por quê? Por quê? Onde? Como? Tá? Então o porquê não vai ser diferente, ó. Colocou aqui os indicadores. É como se verbalizasse quase o por, tá? Ó. E aí vou bater aqui 2 vezes. Outro.
qual. Sinal de qual. Qual. Ó, minha mão tá assim, eu vou virar para lá. Existe um outro sinal de qual, que é esse aqui. Você vai configurar as duas mãos em G, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é como se eu tivesse oferecido duas opções, né? E aí eu perguntei qual, ó. Esse ou esse? Esse aqui ou esse aqui? Então, mas isso tem um contexto antes disso. Eu já contei uma história, dei duas opções, 3, 4, 10, e aí perguntei qual, tá? Nesse contexto. Eu vou explicar um pouco melhor com algumas frases no contextualizando. Outro. Eu fiz a palavra quando, e aí relacionado a tempo, né? Quando. Então, quando, olha, as duas mãos. As mãos estão assim e vão virar para cá. É o mesmo que o qual, tá? O qual. Qual e quando. Outro. Esse foi o quantos, tá? Quantos, ele vem de quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é isso aqui que você vai fazer, ó. Quantos? Quantos? É como se estivesse fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Quantos? Quantos? Quantos, tá? Ó. Eu vou abrindo a mão do 1, 2, 3, 4, 5. Quantos? 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 Tá? Eu abro no final. Começo pelo indicador, vou pelos outros e abro. Quantos? Então, ó, é uma jogadinha de mão. Quantos? Quantos? Porque tem essa conotação de quantidade, de 1, 2, 3, 4, 5. Quantos? Quantos? Tá? Outro. Agora é o quem. Quem é relacionado à pessoa, né? Então a gente vai fazer, ó, pessoa, o quê? Isso significa, essa junção dos dois sinais significa quem. É pessoa o quê, tá? Então pessoa eu tanto posso fazer com o dedo médio, toco aqui na testa, ó, pessoa, ou eu posso fazer com a letra P, pessoa, tá? Então o quem, né? Pessoa o quê? Ou pessoa o quê? Tá bom? É isso. Daqui a pouco a gente volta para contextualizar isso daí, ok? Tchau, tchau.